Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem aí? E aí, vamos conversar um pouquinho mais sobre o feminino curado? Ontem a gente teve uma live que tá gravada, inclusive. Aproveita, corre lá, assiste com a participação da Priscila Ponce, da Selma também. E a gente conversou bastante sobre o feminino. Quando a mulher tá nesse lugar do feminino curado, como ela se empodera, como ela sabe falar algumas frases que são importantíssimas, para quê? Pra gente começar a tirar esse peso que a gente carrega há tanto tempo, há tantas gerações, de uma forma bem de lealdade mesmo, de entendendo que todo mundo sofreu pra gente estar aqui. E a gente vem trazendo isso, a gente vem carregando. E aí, claro, né? Chega um momento que a gente fica sobrecarregada, que o negócio fica realmente excessivo. E aí a gente para e começa a se autoanalisar e começa a perceber que, calma aí, e se isso aqui não for meu? E se isso aqui tiver um outro dono? Existe um livro, que foi inclusive aquele que deu origem à série Uma Nova Mulher, que exatamente fala sobre isso. Não começou com você. E, gente, se não começou comigo, se não começou com você aí, por que a gente tem que carregar? Porque a gente tem que dar continuidade. E ontem, então, a gente falou bastante sobre o feminino curado, como é importante tanto o seu feminino interno quanto o seu masculino interno. E aí vamos fazendo assim, ó. Pessoal, vamos entrando na live, isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, 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 oi. Olha aí a Joana, Maria. Oi, gente. Oi, Sônia. Oi, querida. Olá, olá. Ó, ó que legal. Gente, ó, vamos entrando e vamos convidando mais gente, tá? Entra, já convida, aperta ali no aviãozinho, convida para mais pessoas, porque aqui a gente vai passar aquelas frases que vocês pediram ontem, tá? Então, quem tiver vontade, assiste o conteúdo ontem, que tá lá gravado aqui tá nos nossos Instagrams, tá? Existe ali uma abinha reservada ali, salva já para você lembrar disso, de assistir de novo, se possível assim, né, se você quiser realmente resgatar aquela mensagem, aquela informação, assiste, grava, salva para você ter aí bem fácil acesso, tá? E, claro, vocês me pediram muito, fala, Gisela, me escreve as frases que você falou ontem, por dois grandes motivos. Aí o pessoal tava me falando que queria. Um, porque sentiu dificuldade de falar as frases. Olha só que interessante. Então, em que lugar que você está agora? Em que lugar que existe você aí? Que algumas frases são difíceis de serem faladas, serem sentidas. Porque que nem a gente sempre fala que quando a gente faz constelações, quando a gente faz movimentos sistêmicos, quando a gente traz realmente a linha do pensamento sistêmico, a gente fala assim: existem frases que proporcionam leveza, mas você só pode dizer a frase se sai do teu coração, se você sente que aquilo é pra você, se tá tendo conexão com o teu momento. Não é pra falar mecanicamente, porque nós também, mulheres, fomos assim ensinadas muitas vezes por muitas gerações falar coisas mecanicamente ou nos calarmos frente a várias situações. Inclusive tem uma live sobre caladas, o silêncio pós gerações aí, que é bem interessante, que tem bastante propriedade, que traz as mulheres para esse lugar de silêncio absoluto, onde a gente foi realmente ensinadas a não falar, a não se manifestar, porque assim seria mais seguro. E claro, quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de sobrevivência. E quantas nossas ancestrais tiveram esse poder de sobreviver por estar em silêncio, por optar não se manifestar? E quantas delas, talvez, em se manifestando, em se trazendo aí uma informação, trazendo a personalidade delas, trazendo essa vontade de falar, elas foram talvez até punidas, foram alguma coisa aí de realmente de punição, de retiradas, né? De assim, impedidas de se manifestarem tal qual elas gostariam. E aí, o que acontece? Todas essas genéticas, gente, existem pós-gerações. Como que acontece? Os grandes traumas, aqueles que realmente marcam, chega a fazer uma cicatriz na alma, que a gente fala aqui dentro, né, do pensamento sistêmico. E quando a gente tá com esse lugar, com essa cicatriz, ela é tão profunda, é um trauma tão real que a gente faz passagem de gerações através do DNA. Então, se você tem um trauma e hoje você está vivendo alguma situação específica,
pode sim estar vinculado a alguma das últimas 7 gerações em geral, aí a gente vai até uma 7ª geração. O projeto Genoma feito, é um projeto realizado, tá? Tem estudos. Na próxima live eu vou até trazer aqui uns artigos para vocês poderem acompanhar. Esse projeto, ele traz exatamente como foram danificados alguns DNAs através de grandes traumas. Então, quando a gente fala de traumas transgeracionais, são coisas estudadas, existem artigos científicos que comprovam isso. A gente não está dizendo que são coisas aleatórias, que podem ter acontecido, que talvez exista uma prioridade. Não, isso realmente é cientificamente comprovado. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais a fundo, existem esses artigos científicos que eu até amanhã vou postar nos stories para vocês, tá? Então, amanhã dá uma olhadinha nos stories que eu vou deixar alguns artigos lá para que vocês possam acompanhar como isso chega a ser realmente transgeracional e é uma marca profunda no teu DNA. E ele marca de uma forma que você passa a ver aquilo como uma característica da tua família. Não é só o cabelo, a pele, os olhos, características físicas, excepcionalmente falando. A gente tá falando realmente de marcas importantes de traumas, tá? Mas bora lá para as frases? Olha só, frases que uma mulher, quando está no seu feminino curado ou em processo de cura, ela começa a se liberar e ela começa a se permitir falar, porque aqui é sobre permissão. Porque por muitas vezes a gente tem vontade de falar essas coisas, mas a gente não consegue. Às vezes até consegue para algumas pessoas, mas não consegue para a maioria das pessoas. E uma das frases no final, eu vou trazer de novo para vocês, que a gente falou é: cuidado quando você começa a fazer muita coisa pelos outros em detrimento àquilo que você tem vontade de fazer, tá? Então, muita atenção nesse cuidado aí, porque você tem que ser a sua prioridade. E se você hoje não se coloca como prioridade, o que é que tá aí em conflito que você não tá conseguindo trazer para dentro de você para assumir a tua prosperidade, a tua real personalidade, parar de terminar o que os outros começaram, traga o protagonista da tua história, que é você mesmo. Você tem que fazer por você. E a gente pode até dar um mergulho, a gente pode até fazer um passeio pela filosofia, a gente pode ir para Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles já trouxeram alguma desses pensamentos, alguma desses conceitos onde eu preciso aprender a olhar para mim mesma. Eu preciso me colocar como prioridade. Eu preciso aprender a viver cada um dos momentos. Então, assim, a gente pode entrar até dentro dos grandes filósofos aí, que a gente vai encontrar sempre material que valida que a gente seja prioridade, que a gente se auto-encontre, que a gente se autodescubra e que a gente tenha realmente pensamentos evolutivos a cada vez. Tá? Então não é só teorias assim dispersas, uma coisa que, você acredita nisso, mas isso é uma crença, mas isso é uma percepção de tal pessoa que desenvolveu mania de pensamento. Não, isso é realmente generalista, tá em todos os lugares, é só a gente pesquisar com vontade que a gente vai encontrar em todas as grandes áreas. A gente encontra em todas as grandes áreas a mesma tratativa, onde o ser humano, ele é o auge, e cada um é responsável por si. Não tem ninguém que seja responsável por você, além de você mesma. Inclusive, a gente tem postado vários vídeos aqui que trazem muito essa informação. E várias pessoas, vários pensadores, vários autores têm dito as mesmas coisas, cada um na sua linha de pensamento, cada um na sua vertente. Então, seja lá o que você tem aí de base, de cultura, de onde você veio, o que você faz, como foi tua criação, você vai poder procurar as suas próprias linhas de interesse, de estudo, e você vai chegar nas mesmas condições de entender que o ser humano está aqui por si só, e ele, sim, é responsável, autorresponsável. Ele precisa achar esse lugar de autorresponsabilidade. E com as mulheres não é diferente, gente, não é verdade? Hoje eu tô falando o quê? Uma mulher que sabe falar, sabe alguma coisa? Eu vou falar as frases aqui e vocês vão sentindo como é que chega em vocês. Analisa ela por 1 minuto, acolhe e fala: é fácil falar isso, é difícil falar isso. Ou então assim, isso aqui eu consigo falar no meu trabalho, mas em casa eu não consigo falar. Ou, isso aqui é muito fácil eu falar em casa, mas no meu trabalho eu não consigo falar. Ou então, eu consigo falar isso
em casa, mas eu não consigo falar isso dentro de uma outra sociedade que eu tenho, dentro de uma relação com amigos, dentro de onde é que estão os grandes pesos. E lembra que todos os canais vão mostrar para você caminhos, jornadas. E um mentor vai ser sempre aquele cara que vai te mostrar, assim, os passos, a sequência, a frequência, como é que você pode ir, né? Vai te dar diretrizes. Agora, quem toma o passo é você. A ação é somente com você. Não tem como ninguém agir por você. Ninguém, não tem. A ação é sua, é própria. Só tem teu nome, teu sobrenome, tem teu endereço. É você que faz. E se você não tem a coragem do agir, como é que vai funcionar? Então não vai adiantar também ter tanto conhecimento, tanta mentor, tanta coisa boa aí te dando informação se você não tem a ação. Porque é a ação que vai te levar para outro lugar. Tá? Então vamos dar uma estudadinha sobre exatamente o que eu tô trazendo aqui, porque hoje a gente vai falar então essas frases, e aí fica a dica. Olha pra frase, fala ela pra você mesma, escuta, pensa um pouco sobre ela, quanto é leve, quanto é pesado, quanto faz sentido, quanto não faz sentido. Aquilo que é falado é fácil pra quem, por quê, sabe? Então a primeira frase que eu quero que vocês pensem aí um pouquinho, quando uma mulher está no seu feminino curado, ela vai dizer uma coisa simples e básica assim: não quero, obrigado. Não quero, obrigado. É isso. E, gente, sem justificativa, não precisa dizer, olha, eu não quero, porque dessa vez eu vou ter que passar, porque... Não interessa, sabe? Até porque quando você fala com isso de dentro de você, não é rude, não é pra afastar as pessoas, mas é porque você tá segura. Não quero, obrigada. E bola pra frente, segue a vida. Quando a gente tá segura dentro da gente mesma, a gente não magoa os outros, sabe? E outra, a gente vai sempre olhar para aquela coisa assim de como é que vai funcionar quando eu tô falando para mais pessoas. A outra frase que vocês me pediram aqui é: eu não vou discutir sobre isso. E é isso. E eu não vou justificar mais. Eu não vou discutir sobre isso. Ponto. Simples assim. Por quê? Porque eu não tenho que gastar mais energia com isso. Isso aqui já deu o que tinha que dar. Sabe? Tem coisas que não vão trazer evolução. Aquela famosa frase, né? Eu não preciso estar certo sempre. Eu preciso estar em paz. Eu não preciso estar... eu preciso ter a última palavra. Não, eu preciso estar em paz. Então, a segunda grande frase é: não vou discutir sobre isso. E tá tudo bem, gente. E libera. E deixa aí. Não é? A terceira frase que vocês me pediram ontem é: eu não vou entregar de graça aquilo que eu passo horas pra me aprimorar. Tá? Então, assim, aquilo que você dedica tuas horas, que é teu trabalho, que é tua fonte de renda, que leva realmente o dinheiro pra tua casa, você não tem que liberar de graça, tá? Então, lembrem sempre disso. Vão repetindo, vão internalizando e vão pensando assim: se eu falo isso, é pesado, é leve, parece egoísta, parece fácil, tá? Vão refletindo sobre isso, porque isso que é importante. A outra frase aqui é: eu não dou conta disso. E tá tudo bem. Eu não dou conta disso. E tá tudo bem. É simples assim, gente. Não vou justificar também. Lembra? A gente já falou disso um pouquinho. Não preciso justificar. Outra grande frase, a quinta frase aqui que vocês pediram é: não preciso disso. Eu não preciso disso. E tá tudo bem. Não preciso disso. Sabe, com leveza? Você fala assim: não preciso disso. Obrigada. E vai passando. Não vai, e vai passando. E sabe quando você recebe aqueles convites assim, você fala: puxa, eu não quero ir nesse lugar, eu não quero ir nessa festa, eu não quero ir nesse horário, não tem por que eu ir. Mas parece que tem pressão social, às vezes, né, que você tem que ir, alguma coisa assim, nesse sentido. Você fala assim: sabe o quê? Obrigada, mas eu não vou poder comparecer. Obrigada pelo convite. E fica pra próxima, e deixa fluir, gente. Tem uma coisa que é o ajuste de tempos ali também, né? Quando a gente não precisa mais estar em todos os lugares para ser vista, para ser reconhecida, porque a gente dá os aplausos pra gente mesma. A gente não precisa do aplauso dos outros, que é a cura desse feminino que a gente tá trazendo ali. E agora vamos começar com as outras frases, gente, que é as frases do sim. Sim, eu aceito ajuda. Uau, eu aceito ajuda.
Porque até agora eu nunca aceitava ajuda. Falava, não, deixa que eu faço, deixa que eu termino. Ai, você não consegue ajudar, mas se você não fizer, ninguém faz. E sempre vai trazendo e trazendo peso e trazendo, carregando. Deixa assim. Sim, eu aceito ajuda. E sabe o que? É muito libertador aceitar ajuda quando você precisa e quando você tem a coragem de pedir. E se alguém tá ali disponível para te ajudar, por que não? Sabe? Outra grande frase dos sims é: sim, eu quero. Sim, eu quero ser feliz. Sim, eu quero ter dinheiro. Sim, eu quero ter prosperidade. Sim, eu quero ter saúde. E fala sim, eu quero. E você pode querer, você merece. Trabalha o merecimento aí também. A outra grande frase é: sim, eu posso. Sim, eu posso dar uma palestra. Sim, eu posso ir nesse evento. Sim, eu posso fazer essa aula master para 10 mil pessoas. Sim, eu posso, eu tenho condição, eu dou conta, sabe? Então você vai olhando para tudo isso aí e não vai precisando de validação dos outros, que nem a gente falou, não precisa dos aplausos dos outros. Então, sim, eu posso. É uma grandíssima frase aí do feminino curado. E uma outra grande frase é: sim, eu vou descansar. Não tô brava com você, não tô chateada, não tô triste, não tô nada disso. Mas eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso de um espaço pra mim e eu vou descansar um pouquinho. Gente, no nosso ócio, a gente é super criativa. Se a gente não sabe equilibrar essas forças, também fica pesado. Então, trabalha com isso. Outra grande frase é: sim, eu me amo e eu me aprovo. Inclusive, fazer isso na frente do espelho ali, né? Traz o espelho e fala assim: sim, eu me amo, sim, eu me aprovo. E olha pra você mesmo e fala. E vê como é que faz isso. E quando sai, se você sorri, se você fica triste, se você trava, se você não concorda, perceba as expressões do teu rosto. Aqui, ó, do teu lábio, como que manifesta isso aqui, como é que você fala? Você fala e se enche de felicidade, se enche de alegria ou te traz algum... Nossa, mas quem que tem que me aprovar primeiro? Quem que tem que me amar primeiro? Será que eu tenho que alguém me amar primeiro antes de eu mesma? Será que alguém tem que me aprovar antes de mim mesma? Sabe? Então, cuidado com isso. Preste atenção na tua expressão facial, na tua expressão verbal, né? Na entonação. Como é que você traz essa informação? Sim, eu me amo, sim, eu me aprovo. E tipo, é gostoso ficar comigo mesmo. Eu gosto desse tempo, sabe? Essas coisinhas assim. Isso é estar com o feminino em dia, gente. Outra frase que eu tava trabalhando agorinha mesmo, eu acabei de ser uma constelação, gente, que a gente falou muito disso, de sim, eu sou prioridade. Como é que chega isso aí? Sim, eu sou prioridade. Não, mas Gisela, se eu for prioridade, como é que vai ficar meus filhos? Como vai ficar meu marido? Como vai ficar minha mãe, minha avó, meu papagaio, tudo? Pois é. E aí? Mas se você não for prioridade... Aí que eu pergunto como é que vai ficar eles, na verdade. Entende? Porque a nós fomos ensinadas por muito tempo que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que pôr todo mundo em prioridade, que a gente tem que saber olhar as coisas dos outros, tem que fazer primeiro aquilo que tem que fazer. E depois, se der tempo, se sobrar alguma coisa, você olha pra você. Será que é assim mesmo? Será que não tá na hora de derrubar esse paradigma aí? Porque se foram frases que colocaram pra gente, são crenças limitantes. E se eu tenho uma crença, o que eu faço? Eu vou lá e reconstruo ela. Não precisa mais ser assim. Eu dou um novo significado e sigo. Se sim, eu sou prioridade e é pesado pra você, te soa egoísta, o que será que tá aí em desconformidade? Vamos estudar sobre isso? Vamos pensar sobre isso? Isso não é egoísmo, tá? Isso é realmente uma questão de prioridades. Eu sou prioridade por quê? Porque se eu não existo aqui, nenhuma dessas coisas que eu estou dando conta até hoje vai precisar de mim mais. E aí? Como é que vai ser? Entende? Então, se você é prioridade, você começa a tratar todas as outras coisas ainda com muito mais cuidado, com muito mais atenção, porque você está muito mais completa. Você está muito mais dona de si. Você está muito mais no teu lugar. Isso aí você tem mais força. Quando você está no teu lugar, você tem muito mais força. Agora me contem. A gente falou as frases do não. As frases do sim. Me contem como é que chega pra vocês. Se foi fácil, se foi difícil. Quais frases foram difíceis de falar? Por que frases tão curtas e pequenas assim, tipo, justinhas, né? São tão significativas, mas foram tão pesadas, foram tão difíceis. E por que a maioria você sentiu vontade de justificar? Porque depois de falar assim,
Ah, eu preciso de um tempo pra mim. Você sentiu necessidade de justificar. Ah, não, é porque agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu precisava desse tempo mesmo, não sei, sabe? Por muito tempo a gente aprendeu que várias dessas coisas aqui que a gente falou, esses sims e esses nãos, eram feios de serem falados. Era como se a gente estivesse negando alguma coisa ou não dando espaço para outras pessoas, né? E a gente sente culpa por falar isso até hoje. É culpa que a gente sente quando trava para falar uma coisa dessas. Mas aí a gente vai olhar para uma coisa, ou você aprende a falar isso, ou você vai ficar repetindo os padrões da tua família. Os padrões que você já entendeu que não são seus, que você precisa ressignificar, né? E aí, toda vez que você não conseguir trazer uma dessas frases, você vai ver que pessoas vão entrar na sua vida e vão ficar te obrigando a ver isso, a olhar para isso. Vão ser sempre repetições de coisas que vão doer, porque você não sabe falar essas frases, você não conseguiu ainda despertar para falar isso. Então, a grande mensagem aqui do dia de hoje era: cure o seu feminino. Se é difícil, existe um processo. E o processo vale a pena. Olhe para isso. Sentir raiva, ficar no julgamento, ficar se colocando como menor, não é mais o caminho, tá? Você tem que colocar a prioridade e inverter esses polos. Fala assim, não, eu dou conta, sim, eu consigo falar isso vai vir de mim, vai vir de dentro. Isso aqui não vai ser contrário a ninguém. Isso não vai causar atrito com ninguém. Bem pelo contrário, as pessoas vão olhar para você como espelhos. Ontem a gente falou ainda também sobre os espelhos. E aí a gente vai trazer mais informação sobre esses espelhos aí, né? Para vocês também trabalharem nisso. Lembrem sempre, meninas machucadas brigam por espaço. Meninas machucadas brigam com espaço com a mãe. E elas ficam brigando e de repente estão insatisfeitas no trabalho, insatisfeitas no relacionamento amoroso com os próprios filhos, porque elas estão naquela briguinha de menina com mãe, porque o feminino ainda não foi olhado, não foi curado, não foi trazido à tona. E as mulheres curadas, ao contrário, elas impulsionam as outras mulheres, elas fazem tudo crescer. Então, se você tá pensando numa parceria aí até de negócio, gente, é curando o feminino que você vai conseguir também dar gás pra tudo isso aí. Porque quando você estiver em parceria, vai fazer muito mais sentido, porque vocês vão ter permissão de existir, de criar, de fazer, de entregar e de ir além. Vocês vão ser espelho do sucesso, né? Para de sair, sai desse lugar de vítima, de eu preciso competir isso aqui. Mas e se ela for melhor do que eu? Que bom que alguém da minha equipe é melhor do que eu. Que bom que uma mulher da minha equipe é melhor do que eu, porque eu preciso de gente boa pra estar comigo. Quanto melhor você for, melhor eu vou ser, né? Oi, gente boa. E é isso. A gente vai encerrando por aqui, porque era meia horinha só pra gente falar as frases mesmo, tá? Então, assistam, gravem as frases, pensem nelas, tragam pro coração. Vejam o que foi fácil, o que não foi fácil. Oi, Veri, saudade bonita. Linda, você tá linda, né? Tá arrasando. A Veri é uma mulher que já olhou muito pro feminino dela, sim, também. E faz super sucesso aí, né? E ela tem, as sócias dela são mulheres, as pessoas que trabalham com ela são mulheres, porque ela já entendeu também que, gente, quanto mais você se libera, quanto mais você cura o teu feminino, mais longe você chega, tá? Isso mesmo que a gente falou, as mulheres curadas se impulsionam. E por isso que a gente continua, né, ver isso aí. E por isso que a gente viu aquelas cenas lá nas Olimpíadas, das americanas reverenciando a brasileira, que a gente achou tão bacana. Foram mulheres reverenciando uma outra mulher que conseguiu fazer melhor do que elas, porque elas sabem o quanto foi aquele treinamento, elas sabem o processo, elas conhecem o processo, e no final é muito fácil baixar a cabeça e falar assim, realmente, isso aqui foi maravilhoso que você entregou, porque eu entendo esse processo. E aí você curada aí agora, sabendo as frases do sim, as frases do não, você começa a se compreender e falar assim, agora é muito mais fácil olhar para tudo que vocês estão fazendo e entender o processo de cada uma de vocês, que cada uma tem uma etapa, que cada um tem um tempo, e que eu aqui, da onde eu tô, eu só reverencio, porque se você tá nessa jornada, é pra ganhar, tá bom? Gente, um beijo e até a próxima!